Porque tudo que há dentro de ti necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Bem-vindo, meu amigo, bem-vinda, minha amiga, a mais uma palestra virtual da nossa querida Casa Espírita, Centro Espírita André Luiz. É com uma grande alegria que recebemos você mais uma vez, contando com a sua participação, com a sua presença, dando início a mais um ano, né? Mais um ano de sonhos, de esperanças, de trabalho, de conquistas, de lutas, porque esse é o real significado da nossa vida. Nós não viemos aqui para brincar, para aprender, para trabalhar, para evoluirmos. Essa é a grande meta de todo o espírito, evoluir até chegar à perfeição. Então, nada melhor do que termos belas reflexões, bons pensamentos para iniciar um novo ano, com força e coragem. Nós gostaríamos de agradecer nesse momento ao nosso irmão Brasil Cure, pela bela harmonização que ele fez para a gente, nos deixando entrar no clima, na sintonia, né, da palestra que nós assistiremos em breve. Lembrar a todos que quem quiser pegar seu copinho de água, para que seja fluidificado durante a prece, durante toda a palestra, né, fique à vontade. A gente sabe que é um belo tratamento, né, o tratamento de água fluidificada, que nos ajuda bastante. Então, quem quiser, fique à vontade. Recadinhos de sempre, a casa conta sempre com a contribuição, né, das pessoas, né, voluntária das pessoas, dos seus associados, para continuar funcionando, né? Existem despesas fixas com funcionários, com gastos de água, de energia. Então, se você quiser, se você puder contribuir com a nossa casa, tem aqui no vídeo aqui a chave Pix do Centro Espírita, as contas bancárias, né? Então, quem quiser e puder, fique à vontade, a casa agradece a contribuição. Nós daremos início, faremos a nossa prece inicial e, em seguida, passaremos a palavra ao palestrante de hoje. Então, vamos fechar os olhos, nos sentar confortável, respirar profundamente,
mentalizando o ano que começa, agradecendo, Senhor, pelo ano que terminou, por todas as bênçãos, por todo o aprendizado, por toda a luta que tivemos. Mais um ano em que a pandemia nos desafiou, nos colocou à prova, a nossa perseverança, a nossa resiliência, a nossa fé, a nossa esperança. Que 2022 seja um ano de muita saúde, para que possamos retomar as nossas atividades da forma mais normal possível, mas que possamos ter sempre a confiança de que tudo que acontece em nossas vidas, e tudo que acontece no universo, tem a mão de Deus por trás, seus desígnios impenetráveis para o nosso entendimento, e tudo está sob sua coordenação, sob seu amor. Confiemos, acreditemos, tenhamos esperança e façamos, Senhor, o melhor que cada um de nós pode fazer, no sentido do entendimento, da caridade, do amor ao próximo, do auxílio às pessoas que estão ao nosso lado, com uma palavra de carinho, de consolo, de esperança. Pedimos à espiritualidade amiga, aos mentores do Centro Espírita André Luiz, que continuem abençoando essa casa, que traz tantas bênçãos, que traz tanta luz, que traz tanto conforto material e espiritual para tantos irmãos no caminho, encarnados e desencarnados. Que o Centro Espírita André Luiz continue sendo esse ponto de luz que brilha em nossa sociedade, ajudando as almas, os espíritos a evoluírem, a terem força para enfrentar suas dificuldades. Pedimos a Jesus, nosso mestre, modelo e guia da humanidade, que tome em suas mãos os destinos do nosso planeta Terra e nos leve a um mundo cada vez melhor, em que o bem possa suplantar o mal a cada dia. E assim, Senhor, na esperança de um novo ano que se inicia, te agradecemos e pedimos permissão para dar início à palestra de hoje, dando graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Bom, depois da nossa prece, para a gente começar o ano, como eu disse, com esperança, com coragem, nós damos boas-vindas ao nosso irmão Jorge Hessen, né? É o nosso palestrante já bastante habitual da nossa casa e de várias casas espíritas do DF, que sempre contribui com suas reflexões, com as suas palestras, com seus pensamentos, nos iluminando, né? Dando luz ao nosso caminho. E hoje ele traz um tema, como não poderia deixar de ser, para um início de ano, em que ele vai nos trazer a palestra Novos Tempos, Nova Geração. Obrigado, Jorge Hessen. Seja bem-vindo, então, nosso irmão Jorge Hessen. A palavra está com você. Muita paz. Que Jesus nos ampare, nos proteja e nos abençoe abundantemente. Gostaríamos de fazer algumas reflexões referente à nova era, o momento que nós estamos vivendo, as dificuldades, as possibilidades, e que o Allan Kardec nos fala sobre uma nova geração. Ser espírita é você ter a capacidade de erigir, de levantar, de erguer a paz, mas uma paz proativa, edificante,
organizando o cenário para essa nova era. O mundo, ele passa inequivocamente por decisivo momento de transição. Vocês poderiam dizer que sempre passou por transições, mas hoje está muito claro um processo de transição sob o ponto de vista de uma estrutura moral, de uma terra ex-primitiva, logo após de prova e expiação, e agora nos pórticos da regeneração. Então o mundo vive esse momento transitório de aflições, de pandemias, de inquietações, atingindo-nos a todos. Excepcionalmente, eu diria inclusive, as previsões catastróficas, né, ainda fazem parte das ideias apocalípticas de muitos. Alguns confrades constrangem argumentos ante os fenômenos, por exemplo, epidêmicos, como a pandemia, Covid-19, como se estivéssemos nos últimos instantes da vida planetária. E não são poucos, não. Porém, é muito importante dizer que há muitos séculos as chamadas humanidades, as civilizações prosseguem de maneira uniforme a sua própria marcha ascensional, ascendente, através do espaço, através do tempo, na cronologia humana e tanto quanto também diante do tempo divino, conforme o próprio Kardec afirma na Revista Espírita em 1869. É muito inquietante, sem dúvida nenhuma, o advento desses grupos, dessas facções, dessas seitas, desses cultos que se multiplicam o mundo afora, pressagiando flagelos, sempre sobre o impacto de neuratizantes expectativas apreensivas de uma suposta nova era em que todo o mal na Terra será exterminado, como que num passe de mágica. Isso não ocorrerá, evidentemente, como alguns sonham acreditar. E além disso, o argumento do final dos tempos é uma peculiaridade de alguns distraídos que propagam essas catástrofes naturais como se fossem a ira de Deus. Não. Há nessas ocasiões até mesmo pessoas que eu poderia chamar maníacas, neuróticas, que abandonam empregos, abandonam família à espera do grande final, e alguns até criam seitas bastante delirantes. Você não acredita? Eu tenho fontes que nos mostram que hoje na França, terra onde surgiu o Espiritismo, há cerca de 200 seitas, com 300 mil adeptos daqueles que acreditam realmente de forma delirante no final dos tempos. No Japão, na progressista Japão, um país realmente bastante conceituado no mundo capitalista também, gurus predizem o final do mundo de forma absurda. Isso eu li há mais de 10 anos, já li esses gurus japoneses falando em final do mundo. É verdade. Nos Estados Unidos, da mesma forma, quase mais de 50 milhões, são em torno de 55 milhões de americanos, creem que falta muito pouco para o mundo, aspas, acabar. Eu estou falando de países poderosos, França, eu estou falando aqui dos próprios Estados Unidos e outros países de destaque, como o Japão. E nessas cruciais ocasiões de transição que vivemos no planeta Terra, podemos notar que o advento do mundo de regeneração não se dará nem se finalizará em um hipotético período, ou seja, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 100 anos, estaremos vivendo o final dos tempos. Evidentemente é muito arriscado fazer essas datações, essas limitações, precisar fixar uma era do qual o processo será concluído segundo essas crenças, nesses delírios. Ora, não se pode esquecer que essas comoções telúricas, que essas comoções parciais da Terra ocorrem em todas as épocas e se produzem ainda porque se ligam à sua constituição, à própria constituição da Terra. Mas evidentemente que esses não são sinais de tempos, de final do mundo, nada disso. É inegável
que nós atravessamos um surto elevado de duras provações. Está bem claro. São quase 2 anos com uma Covid. Há uns 10 anos, por exemplo, ocorreram comoções extraordinárias na crosta terrestre. E nós lembramos, foram aqueles terremotos violentíssimos, Haiti, outros que ocorreram também na região Oriente, no Irã, tornados nos Estados Unidos, ondas gigantescas na Ásia, como os tsunamis, fenômenos como o antigo conhecido como La Niña e também o El Niño, ciclones, conhecidos como ciclones extratropicais. Enfim, são recordes de tempestades, enchentes. E eu poderia dizer que em algum momento nunca se viu tanta chuva, aquecimento global, frio descomunal, de uns 10 anos para cá. Eu quero deixar isso bem claro. As estatísticas mostram. E eu posso até afirmar, e acrescentando a esses processos telúricos, a fome é uma outra tragédia que já abarca hoje mais de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas em todo o planeta. É exatamente isso. São muitas e muitas bocas que não recebem alimentação mínima de proteínas, de calorias, e já tem isso há algum tempo. E eu não sei em que momento nós podemos ter a sensibilidade para modificar esse quadro em que muitos queimam, jogam fora, enterram comida e mais de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas passando fome. A exploração da chamada corrida nuclear, aquelas energias nucleares, ainda não é um assunto que nós poderíamos afirmar em sã consciência que está no controle humano, ainda não. Fala muito em desmatamentos, mas são fatos: desmatamentos, poluição da nossa atmosfera, a força da expansão do tráfico e o consumo de drogas e de armas, o que eu poderia chamar de banalização do comportamento no campo do desregramento sexual, a estimulação, na realidade, em função desses desequilíbrios, tendo como carro-chefe as revistas descuidadas, os jornais, os televisivos de jornais da televisão, o próprio cinema, teatros, e assim vai, né? Além do próprio computador, pelas redes sociais, que fazem e propõem e divulgam situações que escapam à própria racionalidade humana. E precisamos ter exatamente toda a cautela, toda a prudência, todo o cuidado, considerando que há igualmente nesse contexto um preocupante vaticínio, uma certa profecia sobre a drástica redução da reserva d'água potável, pelo menos para daqui a umas 4 décadas. Nós teremos problema nessa área. Falta de água para beber. E acerca disso, nós aprendemos e sabemos também que algumas potências, evidentemente, elas, quando eu falo potências econômicas do mundo, né, elas querem internacionalizar a região amazônica, está muito claro. E essa internacionalização da região amazônica tem como objetivo exatamente, aspas, né, assumir ou assumirem cerca de 35% da reserva hídrica do mundo, porque também uma quantidade percentual grande, muito grande de precipitação de chuva em toda a Terra ocorre exatamente nessa área da Amazônia. Então, levando a região amazônica a possuir, como eu disse, a maior reserva hídrica de todo o globo terrestre. Isso é fato. A propósito, inclusive, sabemos que muitos especialistas acabam fazendo previsões, são esses vaticínios de conflitos mundiais, tendo como causa a corrida pela posse do controle da água. Isso mesmo. Corrida pela posse e controle da água, do líquido vital para o homem. Isso pode trazer guerra violentíssima e, paradoxalmente, nós pregamos a paz, mas nós pregamos a paz só da boca para fora, porque continuando as indústrias produzindo canhões destruidores. Nós almejamos, sob o ponto de vista de uma sensibilidade social, até resolver os problemas sociais ativando ou edificando presídios e bordéis. Como é que nós vamos conseguir isso? É uma conta que não fecha.
percebemos que esse progresso que nós vemos hoje é o progresso só da razão, sem a fé. Onde os homens se perdem em luta, em glória e sem fim. Na realidade, o que nós gostaríamos de, com vocês, refletirmos nesse início de ano, final do ano e também início do ano, né? É essa atual situação de violência, de maldade, de injustiças, de muitas opressões dos poderosos sobre aqueles mais frágeis, mais fracos. E eu estou falando isso tanto em nível de pessoas, em nível individual, como também de instituições, de nações, e certamente terá que ceder a algum lugar, pelo menos um espaço, né, para uma nova era de paz, de harmonia, de fraternidade, de solidariedade. Não dá para manter justamente esse ritmo de vida. Após a pandemia da Covid, que ainda não foi totalmente embora, esse controle ainda não há de forma absoluta, o que nós estamos fazendo com o nosso planeta? O que nós estamos fazendo da nossa vida? O que nós estamos aproveitando da nossa encarnação? O Emmanuel, em A Caminho da Luz, ele vai falar sobre as questões das hecatombes da guerra humana. E tem uma frase que eu me lembro até de memória: épocas de lutas amargas. Desde os primeiros momentos e anos do século XX, a guerra ela se aninhou em caráter permanente em quase todas as regiões do planeta. Isso mesmo. Aí criaram convenções, Liga de Nações, Tratado de Versalhes, etc. E muitos outros pactos de segurança da paz mundial. Na realidade, movimentos esses que não têm sido senão fenômenos da própria guerra, que somente terminarão com o ápice, o apogeu dessas lutas fratricidas, no processo de seleção final das expressões espirituais da vida terrestre, considerando a importância de incrementarmos as bases para a ampliação dos valores morais e não dos valores materiais. Dito isto, o século XX, recentemente findo, foi sem dúvida o século mais sangrento de toda a história humana registrada. É verdade. Que o diga Erich Hobsbawm, um grande escritor de A Era dos Extremos, um livro extraordinário, e ele com muita ponderação pontua de que teria sido talvez o menor século, do ponto de vista de cronologia histórica da história humana. Foi a Era dos Extremos humanos. Está lá, nessa grande e maravilhosa e portentosa obra de Erich Hobsbawm, um grande historiador. Nós sabemos que ocorreram após a Segunda Guerra Mundial pelo menos 160 conflitos bélicos que resultaram em mais de 40 milhões de seres humanos mortos depois da Segunda Guerra Mundial. E se nós contabilizarmos desde 1914, portanto de um pouco mais de 100 anos para cá, quando começou a Primeira Guerra Mundial, na realidade esses números avassaladores sobem para 401 guerras e quase 200 milhões de almas desencarnaram por causa da guerra. Então é notória, e nós sabemos hoje a capacidade científica do homem de ciência, mas a ciência ainda domada e dominada pelo dogma materialista, e essa avassaladora conquista científica, o avanço científico ainda está sob cabresto materialista. Os ensaios da genética, das clonagens, das células-troncos, da cibernética, das conquistas chamadas espaciais, do império dos raios laser, e assim vai, das fibras ópticas tão faladas no mundo das telecomunicações, e os famosos supercondutores, dos chamados microchips, tão famosos também na área da cibernética, da nanotecnologia. Nós estamos vivendo esses momentos extremos. Nunca tivemos tanta capacidade de proporcionar bem-estar também, casa, moradia, educação, alimento, a todos, embora, paradoxalmente, nunca tenhamos tido tantos desabrigados, tantos famintos e principalmente carentes, mendigos de educação. E aí? Como é que nós ficamos? Nós somos partícipes disso também.
Amargamos os contrastes da hegemonia tecnológica em função dos avanços científicos materialistas, ao mesmo tempo em que somos abatidos diante da falta de comida e de doenças muito antigas que ainda avassalam e matam, como uma dengue hemorrágica, uma febre amarela, uma tuberculose, a própria AIDS ainda não está erradicada, e todos os tipos de entorpecentes fabricados, criados em laboratórios e outros naturais. Os nossos amigos espirituais, os benfeitores, eles lembram que o ocaso, o crepúsculo, não demora. E sob a desenvoltura de suas sombras espessas, não nos esqueçamos de que Jesus, o Cristo, constituirá o fulgor imortal da aurora futura, feita de paz, de fraternidade e de redenção, a caminho da luz. Foi dito esta frase, e eu trouxe para a nossa reflexão, considerando Jesus. Aliás, quando eu usei o nome dele, que está uma época de chuva aqui, até houve o ribombo de um trovão, homenageando o nosso Mestre Jesus como o fulgor imortal da aurora de uma nova era aqui na Terra, de redenção. Para amenizar a noite que não tarda, está lá em A Caminho da Luz, recordemos que Jesus ensinou, e ele disse exatamente: então, perguntar-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando é que nós te vimos sem teto e te hospedamos? Ou sem roupa despida e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei, complementa Jesus, responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que isso fizeste a uns desses mais pequenos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizeste, conforme registra Mateus, no 25º capítulo, no verso 37 e 40. Considerando essas nossas reflexões, nas próximas reencarnações, se ainda quisermos nós encontrar aqui o estoque razoável de água potável, como eu falei lá atrás, ar puro, como eu falei lá atrás, uma terra fértil, como eu falei lá atrás, menos lixo, como eu já falei, e um clima estável, precisaremos atuar imediatamente, sem perda de tempo, hoje. O tempo é hoje, o momento é hoje. A palavra de ordem é agora. Apesar dos pesares, não falta aquelas chamadas vozes otimistas que ainda pregou um porvir renovado sob a luz de uma nova era, com convicção, e que nós respeitamos. E que nós vamos por esse caminho. É verdade. Mas, paralelamente, a todo esse caos jamais se viu em todos os tempos tantas pessoas boas. Acreditem, pessoas pacíficas, que se mobilizam em prol de programas assistenciais aos irmãos menos afortunados. Pessoas essas boas e pacíficas trabalhando voluntariamente por um mundo melhor, mais justo. Pessoas essas, evidentemente pacíficas, com total desprendimento, incorporando o legítimo espírito cristão. Para descontentamento daqueles partidários, daquelas pessoas negativistas, pessimistas, aqueles que usam exatamente as trombetas para poder anunciar o quanto pior, melhor, temos que pensar no melhor. Temos que pensar no melhor, não no pior. É quanto melhor, muito melhor. Felizmente, tudo está se transformando, e até de uma forma acelerada. Atualmente trazendo mais conforto, melhor qualidade de vida ao habitante da Terra em vários aspectos. Não digo em maioria, mas em boa parte. A dor física relativamente está sob o controle da ciência. A própria longevidade, ela foi ampliada. Hoje se dura mais tempo, um homem e uma mulher mais tempo do que 50, 60 anos. Né?
Então, essa automação da vida material através da tecnologia está cada vez maior em face dessas facilidades de um intercâmbio imediato através de uma internet, das redes sociais. Isso é fascinante, especialmente na área das comunicações, nessa área da informática. São coisas maravilhosas. O mundo praticamente fala essa linguagem, não tem como voltar atrás. Eu sou da época até antes dos orelhões, e hoje nós vivemos uma facilidade de comunicação com o outro com a velocidade quase do pensamento. Jesus, ele nos advertiu, meus irmãos, exatamente nas seguintes palavras: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Isso está registrado em João, no 16º capítulo, no verso 33. Isso é maravilhoso. Saber que nós vivemos aflições, mas Jesus, o que maior aflição passou, venceu o mundo material, transitório. Precisamos nos identificar exatamente com essa verdade. Vencer o mundo, vencer as aflições. Viver no mundo sem ser escravo do mundo. Eu creio que ser espírita é constituir-se em um núcleo de ação edificante através do qual principia-se essa nova era. E eu não tenho dúvida. Fala-se no mundo de hoje qual se o mundo estivesse reduzido a uma casa em ruína absoluta. O espírita, nós, somos chamados à função de uma viga robusta, suscetível de mostrar que nem tudo se perdeu na terra e nem tudo está perdido. Até aqueles negativistas que digam que a humanidade jaz num processo de total desagregação irrecuperável, não concordamos. Nós, espíritas, somos convidados a guardarmos-nos por célula sadia, capaz de ajudar-nos a abrir caminhos à recuperação da estrutura social. Nós somos convidados. O espírita, onde surja a destruição, converte-se em um apelo à reconstrução, a refazimento. Onde estoure a indisciplina, o espírita faz-se esteio da ordem, e onde lavre o pessimismo, ergue-se de imediato por mensagem de esperança. É Emmanuel que nos ensina essas frases para reflexões. E em face dessas rápidas palavras, por mais difícil que seja o processo de seleção final dos valores morais da sociedade, nós não podemos esquecer jamais que Jesus é o nosso modelo, é o nosso guia, que Jesus é o Senhor absoluto da vida. Os seus mandamentos não passaram e jamais passarão. Ele é o nosso governador. E nessa esperança compreendamos que em suas mãos assentam-se os destinos do nosso planeta. Ele não abdicou do comando. E para que nós possamos fazer o desfecho das nossas reflexões, eu peço permissão para recorrer a Allan Kardec, em que eu aproveitei para fazer uma síntese do item 17 ao 25 do 18º capítulo do livro A Gênese. Prestemos atenção na fala de Allan Kardec nesses itens que eu elenquei e vejam a sabedoria, a capacidade, a sensibilidade do codificador diante de toda a realidade que vivemos na Terra. Ele diz: a fraternidade, ela deve ser a pedra angular da nova ordem social. Fraternidade. Mas não há fraternidade real, legítima, concreta, sólida, efetiva, se não se apoiar sobre as bases inabaláveis. Essas bases, ela tem como o cume a própria fé.
A fé é muito importante. A certeza. Não é a esperança do verbo esperar, mas a esperança do verbo esperançar, é ir atrás daquilo que nós acreditamos que alcançaremos. Então essa base de fé não é uma fé em tais ou quais dogmas particulares, que mudam com os tempos e os povos, e que mutuamente se apedrejam, visto que se anatematizam-se permanentemente uns aos outros, aumentando e alimentando cada vez mais a guerra, o antagonismo, a aversão, a separatividade, a desunião. Esse não é o melhor caminho. Aliás, não é nem caminho, é descaminho. Mas a fé, nos princípios fundamentais que nós podemos aceitar como um todo, podemos pensar numa nova era, em uma geração mais fraterna. Basta que nós possamos, de uma forma simples, aceitarmos de que Deus existe, de que nós somos espíritos imortais, de que nós temos uma vida após a morte, de que nós progredimos de forma individual e para sempre, e que possamos imaginar na permanência, na perpetuidade das relações entre todos nós. Isso fortalece exatamente o princípio da fraternidade para uma nova era. Quando todos os homens estiverem convencidos de que o Criador é o mesmo para todos, e que esse Criador que nós chamamos de Deus soberanamente justo e bom, nada pode querer de injusto para nós, porque Ele é soberanamente justo e bom. Que o mal vem dos homens e não de Deus. Deus é amor. Todos nós nos consideraremos nessa concepção filhos do mesmo Pai, e nos estenderemos as próprias mãos uns com os outros para um alavancar o progresso do outro, ajudando-nos mutuamente. É essa fé verdadeira que o Espiritismo faculta, possibilita, e que doravante será o eixo em torno do qual girará o gênero humano, quaisquer que sejam os cultos, as crenças que alimentem em particular. O progresso no campo intelectual realizado até o presente, nas mais vastas proporções, constitui sim um grande passo em nossa marcha. Marca uma primeira fase no avanço geral da humanidade, sem dúvida, mas por si só isso não basta, não é tão potente, né, para a regeneração da humanidade. Só no campo intelectual não. Enquanto for dominado pelo orgulho, pelo egoísmo, o homem se servirá de sua inteligência e por seus conhecimentos apenas para satisfazer as suas paixões e aos seus interesses pessoais. É por isso que os homens inteligentes acabam aplicando para aperfeiçoar os meios e até de prejudicar o semelhante e de destruir de uma forma inteligente. Então a inteligência por si só também não basta. Somente o progresso moral, o avanço moral, aí sim, intelectual e moral. O moral é mais importante nesse momento, porque somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade aqui na Terra, refreando essas nossas más paixões. Somente esse progresso poderá realizar e fazer com que possamos reinar entre nós, permitirmos reinar entre nós como criaturas de concórdia, de paz, de fraternidade, somente com um arcabouço moral, não intelectual. O intelectual não trouxe muita coisa realmente de harmonia ainda não, porque o homem esqueceu de avançar moralmente, esqueceu dos códigos morais de leis da consciência. E será exatamente pela reforma moral que derrubaremos as barreiras que separam os povos, faremos que caiam os preconceitos de casta, que se caiam os antagonismos de seitas, que ensinaremos a considerarem, todos nós nos considerarmos irmãos, nos auxiliar mutuamente, a nos darmos as mãos. Será ainda o progresso moral, sempre dentro do código moral de lei da nossa consciência, apoiado, secundado então pelo progresso da inteligência, aí sim,
progresso intelecto-moral, que confundirá os homens numa mesma crença fundada nas verdades eternas e não sujeitas às contradições, às controvérsias, por isso mesmo, facilmente aceitas por todos. A unidade de crença será o laço mais forte, o fundamento mais sólido da fraternidade universal. A unidade de crença será esse laço mais forte para o fundamento mais consistente, mais robusto, mais sólido da legítima e possível fraternidade universal, impedida de efetivar-se desde todos os tempos pelos antagonismos religiosos, pelas brigas religiosas. Brigas religiosas que dividem povos, famílias, que fazem com que os dissidentes sejam vistos pelos outros como se fossem inimigos a serem evitados, inimigos a serem combatidos, e o pior, visto como inimigos a serem exterminados, em vez de irmãos a serem amados. Semelhante estado de coisas pressupõe uma mudança radical no sentimento da população, das massas. É um progresso geral que não se podia realizar senão fora do círculo das ideias acanhadas, corriqueiras, que ainda alimentam e fomentam o egoísmo. Em diversas épocas, homens de luz, homens de escola, homens lúcidos, homens esclarecidos procuraram impelir, impulsionar a humanidade para esse caminho. Mas o que é que nós fizemos enquanto humanos? Ainda jovens, imaturos demais, conservamos-nos surdos a esses ensinamentos desses grandes arautos. Eles ministraram, muitos deles deram a própria vida, mas deixando entre nós a boa semente, embora essas sementes caíram no pedregulho. Essa é a verdade. Hoje, a humanidade está madura para lançar o olhar às alturas, antes nunca entrevista, a fim de nutrir-se de ideias mais amplas, a fim de compreender o que antes não compreendia. A geração que está indo embora, a mais antiga, que desaparece, vai levando consigo seus erros e os seus preconceitos. E a geração que vai surgindo, retemperada em fonte mais pura, mais esclarecida, imbuída de ideias mais saudáveis, imprimirá ao mundo o movimento ascensional, no sentido do progresso moral, que assinalará definitivamente essa nova fase evolutiva, essa nova fase da evolução da humanidade. E essa fase já se revela por alguns sinais inequívocos, por tentativas de reformas úteis, por ideias grandes, generosas, que começam a encontrar eco. Sim. E é assim que vemos fundar-se uma imensidade de instituições protetoras, civilizadoras, emancipadoras sob um influxo de iniciativa de homens, evidentemente, predestinados a essa obra de regeneração para uma nova era. Que as leis penais, inclusive, se impregnam dia a dia de sentimentos mais humanizados, embora ainda tenhamos que conviver por algum tempo, infelizmente, com o aborto, com suicídios. Os preconceitos, seja de raça, de cultura, se enfraquecerão. Os povos começarão a considerar-se membros de uma grande família com o tempo. Exatamente pela capacidade, pela uniformidade e facilidades dos meios de se realizarem essas transações, esse intercâmbio, que ainda existem algumas barreiras que nos separam. E de todos os tempos, segundo Allan Kardec, livro A Gênese, 18º capítulo, ele diz que são chegados os pontos no mundo em que reúnem-se comícios universais para os torneios pacíficos da inteligência humana. Mas, segundo ele, falta a essas reformas uma base que lhes permita desenvolver-se, completar-se, inclusive, e consolidar-se,
Que base seria essa? Falta uma predisposição moral mais generalizada para fazer com que elas frutifiquem e sejam aceitas pelas massas, essas bases morais. Claro que não deixa de ser um sinal característico da época, ou prelúdio do que se efetuará em mais larga escala, à medida em que o terreno for se tornando mais favorável, mais fértil. Um sinal não menos característico do período em que nós entramos é a reação evidente que se opera no sentido das ideias espiritualistas. Isso é muito bom. Para contrapormos ao dogma materialista que vige com poder absoluto ainda nas universidades. Na repulsão instintiva que se manifesta contra as ideias materialistas que aos poucos ganharão corpo. O espírito de descrença, de incredulidade que se apoderam das massas ignorantes ou até esclarecidas e as levava a rejeitar com a forma a própria substância de toda uma crença pelo materialismo. Parece ter sido um sono a cujo despertar se sentem a necessidade de respirar um ar mais vivificante, segundo Allan Kardec, involuntariamente. Lá onde o vácuo se fizera, procura-se alguma coisa, um ponto de apoio, uma esperança. Se supusermos a maioria dos homens imbuídas desse sentimento de moralidade, poderemos facilmente imaginar as modificações que daí resultarão para as relações sociais. Todos terão por divisa caridade, fraternidade, benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias, perdão das ofensas, tolerância para todas as crenças. É a meta a qual tende, evidentemente, a humanidade, segundo Kardec, sendo esse o objeto de suas aspirações, de seus desejos, sem que, entretanto, ela perceba claramente por que meio as haverá de realizar. Falando a humanidade, as massas em si, ensaia, tateia, mas é detida por muitas resistências ativas ou pela força da inércia, dos preconceitos, das crenças estacionárias, das crenças refratárias ao progresso moral. Então, é preciso nós vencermos tais resistências, e essa será a obra de uma nova geração, a que está chegando. Quem acompanhar o curso atual das coisas reconhecerá que tudo parece predestinado a lhe abrir o caminho. E eu disse isso. Falei das partes muito negativas, das possibilidades mais positivas, abrindo seus pórticos para uma nova geração, e o curso das coisas faz com que possamos reconhecer realmente que há essa predestinação para que possamos abrir o caminho para uma nova era a partir de uma nova geração. E essa geração terá por si a dupla força do número e das ideias, e além disso, a experiência do passado. Diz o codificador: a nova geração marchará, pois, para a realização de todas as ideias humanitárias, sempre compatíveis com o grau de adiantamento a que houver chegado, avançando para o mesmo alvo e realizando seus objetivos. O Espiritismo se encontrará com ela no mesmo terreno, com as novas gerações. Os homens evolucionistas, os homens que têm uma visão de progresso, descobrirão, não nas ideias espíritas, sobretudo e principalmente, uma poderosa alavanca para a transformação social. E o Espiritismo achará nos novos homens dessas novas gerações espíritos inteiramente dispostos a acolher as suas verdades para a transformação social. Dado esse estado de situação, de coisa, de conjuntura, o que poderão fazer então aqueles que pretendem opor-se ao Espiritismo, opor-se às verdades espíritas? Lembrando que o Espiritismo não cria uma renovação social, não. A maturidade da humanidade é que fará dessa renovação uma necessidade, pelo seu poder moralizador, por suas tendências evolucionistas, pela amplitude de suas vistas
pela generalidade das questões que abrangem a nossa doutrina espírita, mais do que qualquer outra doutrina na Terra, está apta, sim, a secundar o movimento regenerador do nosso planeta. E eu não tenho dúvida nenhuma, por isso, o Espiritismo ele é contemporâneo, ele está exatamente convivendo com esse movimento. Surgiu no momento em que podia ser útil, visto que também para ele os tempos são chegados. Chegou no século XIX. Se tivesse vindo mais cedo, teria encontrado obstáculos insuperáveis. O Espiritismo não teria sobrevivido se tivesse vindo no século XVII ou no século XV. Não. Porque teria inevitavelmente sucumbido. Porque à época os homens, satisfeitos com lá o que tinham, não sentiriam falta do que lhes traz o Espiritismo. A verdade é essa. Hoje, nascido com as ideias que fermentam, encontra o terreno preparado para receber as verdades espíritas. Os espíritos, cansados da dúvida e da incerteza, horrorizados com os abismos que se lhes abrem à frente, os acolhem com âncora de salvação e suprema consolação. Certamente, o número de retardatários ainda é muito grande, não aceitarão os princípios espíritas com facilidade. Mas o que eles podem contra a onda que vai ser avassalante, vai ser realmente forte? Pode ser algumas pedrinhas, não vão alcançar-nos. Essa onda é a geração que está surgindo. Ao passo que eles somem essa geração antiga, retrógrada, com a geração que vai desaparecendo, todos os dias, a passos largos no processo de seleção dos valores morais daqueles que vão permanecer na Terra e naqueles que serão, em algum momento, alijados da vida terrena. Até lá, porém, esses que ainda não foram alijados defenderão o terreno das suas mentiras, palmo a palmo. Haverá, portanto, uma luta inevitável, mas desigual, porque é a do passado decrépito a cair em frangalhos contra o futuro juvenil, que o Espiritismo representa em uma nova geração. Considerando aqui as nossas palavras finais, e muita gratidão com 2022 maravilhoso para todos nós, com desafio sim, que Deus nos dê a força necessária para enfrentarmos desafios e superarmos todos eles. E nós não pedimos a Deus para que nos tire os desafios, as experiências, desafios, não. Que elas permaneçam em nosso caminho para que nós possamos, cada uma delas, serem vencidas e continuarmos crescermos e podermos estar par e passo também ao lado da nova geração, nessa grande e gigantesca e até mesmo corajosa proposta de transformação da sociedade como um todo, não de forma pontual. Será a luta da estagnação em algum momento contra o progresso? Sem dúvida, e nós estaremos preparados, porque essa luta da criatura contra a vontade do Criador, porque na realidade os tempos marcados por leis são chegados, e o Espiritismo, como uma luz forte nesse caminho obscuro, como um verdadeiro holofote, haverá de iluminar os caminhos, e caminharemos com essas gerações que chegam, valorizando o bem, tendo como foco o bem, o belo e o bom. Que Jesus nos ampare, nos proteja e nos abençoe. Muita paz, um grande abraço a todos. Bom, após ouvir, as belas reflexões do nosso irmão Jorge Hessen sobre esse tema inspirador para o início de ano, agradecemos muito pela disponibilidade de sempre, nosso querido irmão, que está sempre disponível para a nossa casa, que Jesus o abençoe, o ilumine, Jorge, para que continue levando a tantos irmãos, os seus estudos, suas palavras, que fortalecem, que inspiram. Muito obrigado, e vamos fazer a nossa prece de encerramento. Deus, Pai Criador de todo o universo, Jesus, nosso mestre, irmão, modelo e guia da humanidade. Espíritos de luz, amigos da nossa casa, que nos protegem, que nos inspiram, que nos iluminam. Agradecemos a todos pelas bênçãos que recebemos a todo instante em nossas vidas.
Pedimos, Senhor, mais uma vez, pelo ano que começa, para que tenhamos cada vez mais saúde, para que a pandemia possa ir chegando ao seu fim, para que a humanidade tenha aprendido e se transformado com essa experiência que trouxe sofrimento, que trouxe dor, e que esse sofrimento tenha servido para transformar a humanidade, transformar as pessoas, mudar a forma de enxergar o mundo, de agir, para que sejamos mais solidários, para que os países se ajudem, para que os governos trabalhem pela saúde, pela educação de seus povos, Senhor. No fundo e ao fim, o que mais importa é a saúde. Nenhum dinheiro, nenhuma riqueza pôde salvar irmãos que foram acometidos muitas vezes pela Covid, e por mais rico que fossem, pelo melhor tratamento e o melhor hospital que pudesse ir, muitas vezes não conseguiram ganhar um dia além nessa encarnação. Então, que tenhamos a certeza de que a saúde é um bem precioso e que todos os governos, todos os países trabalhem para melhorar as condições de vida de sua população, dando mais vida, de saneamento e de saúde para os seus povos. E que todos nos unamos em torno desse objetivo. Agradecemos pelo aprendizado e que saiamos mais forte de toda essa luta. Bem-vindo 2022, que os nossos mentores, os nossos amigos espirituais nos intuam, nos abençoem e nos fortaleçam para as lutas de mais um ano que inicia. E pedimos a Deus que guarde a cada um de nós e a nossa casa, para que todo esse conhecimento que nós buscamos e que nos é transmitido, nós possamos aplicar no nosso dia a dia. Muito obrigado, Senhor. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom, e assim nós damos por encerrado mais uma palestra, convidando a todos para que continuem nos seguindo nas nossas redes sociais, as redes sociais do Centro Espírita André Luiz. Continuamos tendo as palestras virtuais todas as quartas-feiras, às 19h30, e todos os domingos, às 17 horas. Sejam todos bem-vindos. Já começamos com algumas palestras presenciais também, às segundas-feiras, às 19h30, às quintas-feiras, às 15h30. Muito obrigado pela participação. Fiquem com Deus e um feliz ano novo para todos. Que assim seja.